ela não chamava de mãe, mas foi essa mulher quem esteve ali em todas as noites difíceis, nas febres, nos medos, nas quedas, nas vitórias silenciosas. Quando a irmã morreu, ainda jovem, deixou para trás uma criança pequena demais para entender o que era perda. E alguém precisou escolher, não por obrigação legal, mas por amor, ou pelo que parecia amor. Essa mulher criou a sobrinha como se fosse sua. Deu o próprio tempo, adiou sonhos, enterrou planos. Nunca cobrou nada, nunca exigiu reconhecimento. Apenas esteve presente. Por anos, todos diziam que aquela criança tinha sorte, uma segunda chance, um lar, uma mãe que não precisava ser mãe. Até que ela cresceu e, sem aviso, sem briga, sem explicação clara, foi embora. Não houve discussão explosiva, não houve portas batidas. Houve algo pior, distância fria, silêncio, ausência. As pessoas julgaram rápido, gratidão zero, ingrata, depois de tudo o que fizeram por ela. Mas ninguém sabia o que havia sido descoberto. Ninguém sabia que, entre lembranças antigas, documentos esquecidos e conversas interrompidas, uma verdade começou a surgir. Não gritante, não explícita, apenas incoerente. Datas que não batiam, relatos que mudavam. Uma morte que parecia simples demais para nunca ter sido questionada. E, no centro de tudo, aquela mulher, que sempre esteve ali, agora se calava. Não porque mentiu, mas porque escolheu não contar tudo. A pergunta nunca foi se ela amava aquela criança. A pergunta sempre foi, até onde o amor pode ir antes de virar silêncio? Porque quando a verdade finalmente começou a aparecer, já era tarde demais para impedir o abandono. E agora, a única coisa que restou entre elas foi uma dúvida que dói mais do que qualquer resposta. Foi proteção ou foi traição? Helena Duarte nunca planejou ser mãe, muito menos daquela forma. Quando a irmã mais nova, Marina, morreu de forma repentina, deixou para trás uma filha de apenas 5 anos. Lívia, uma criança silenciosa demais para a idade, com olhos atentos e perguntas que ninguém sabia responder. O pai biológico já não existia na história. A família se fragmentou rapidamente. Houve reuniões, promessas vazias, parentes que diziam ajudar e desapareceram em semanas. Helena ficou, não porque alguém pediu, mas porque alguém precisava. Ela levou Lívia para casa numa tarde chuvosa, com uma mochila pequena e um olhar que não confiava em adultos. Naquele dia, Helena não disse agora sou sua mãe. Disse apenas, você pode ficar aqui. E ficou. Os anos passaram. Helena abriu mão de mudar de cidade, recusou propostas de trabalho, adiou relacionamentos. Criou Lívia com disciplina, cuidado e um amor silencioso, daqueles que não pedem retorno. Nunca escondeu que não era mãe biológica, mas também nunca contou toda a história. Lívia cresceu ouvindo versões curtas, protegidas, ajustadas à idade, sempre com a mesma justificativa. Quando você for mais velha, entende. Só que o tempo passou, e o mais velha chegou. Aos 22 anos, Lívia já não era mais a menina que aceitava respostas incompletas. Começou a fazer perguntas que Helena evitava, a procurar documentos, a revisitar memórias mal explicadas. Até que, um dia, sem confronto, sem grito, sem despedida, Lívia foi embora. Levou roupas, livros e uma decisão que Helena não conseguiu impedir. Desde então, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Helena não correu atrás. Não se defendeu, não explicou, porque explicar significaria tocar em algo que ela jurou nunca trazer à tona. Uma verdade sobre a morte de Marina, uma escolha feita em silêncio, e um amor que talvez tenha protegido demais. Agora, o que resta entre elas não é ódio. A distância é criada quando o passado finalmente pede para ser ouvido. Lívia aprendeu cedo a observar antes de confiar. Quando chegou à casa de Helena, trazia uma mochila azul pequena demais para conter tudo o que tinha perdido. Não chorou ao entrar. Caminhou pelos cômodos com passos curtos, tocando os móveis como quem mede a distância até a próxima decepção. Helena percebeu isso no primeiro dia. Seu quarto é aquele, disse, apontando o corredor. Se quiser mudar alguma coisa, a gente muda. Lívia sentiu. Não respondeu. Naquela noite, Helena deixou a porta do quarto entreaberta. Não por medo de que a menina fugisse, mas para que soubesse que havia alguém ali. Do outro lado, presente, a luz do corredor permaneceu acesa até o amanhecer. Os primeiros meses foram silenciosos. Lívia falava pouco, comia devagar, dormia com a luz acesa. Acordava algumas noites chamando por mamãe, palavra que nunca se repetia pela manhã. Helena ouvia da porta, nunca corrigia, nunca completava. Aprendeu a amar sem ocupar o lugar de ninguém. Com o tempo, a casa começou a respirar diferente. Havia risadas contidas, desenhos colados na geladeira, marcas de crescimento na parede do corredor. Helena criou uma rotina rígida, quase militar, para dar à menina algo que não mudasse: horários, regras, constância. Segurança vem da repetição, dizia para si mesma. Lívia cresceu sob esse ritmo. Aprendeu a arrumar a cama antes de sair, a pedir licença, a agradecer. Tornou-se uma aluna exemplar, elogiada por professores, admirada por colegas. Em público, todos diziam a mesma coisa. Que menina educada. Em casa, era diferente. Porque a tia nunca fala da minha mãe? Lívia perguntou uma noite, aos 9 anos, enquanto faziam lição na mesa da cozinha. Helena não levantou os olhos. Falo quando precisa.
quando precisa, quando você estiver pronta. Lívia fechou o caderno com um cuidado excessivo. Eu já estou. Helena respirou fundo. Não está. A conversa morreu ali, mas algo ficou acordado naquela mesa. A partir daquele dia, Lívia começou a prestar atenção, nas pausas longas, nos olhares desviados, no modo como Helena guardava uma caixa antiga no alto do armário e nunca deixava ninguém mexer. A adolescência trouxe novas perguntas e novas distâncias. Lívia queria ir à casa de amigas. Helena exigia horários rígidos. Queria viajar com colegas. Helena dizia não. Não por desconfiança, dizia, mas por cuidado. Você não entende, Helena repetia. Talvez porque você nunca explica, Lívia respondia. As discussões nunca viravam gritos. Eram piores. Eram silenciosas. Um clima espesso que se espalhava pela casa e não ia embora. Ainda assim, havia amor. Helena comparecia a todas as apresentações da escola. Levava frutas cortadas na mochila da filha. Esperava acordada quando Lívia saía à noite. Mandava mensagens que não exigiam resposta. Chegou bem? Lívia, por sua vez, chamava Helena de tia em público, mas de mãe quando estava doente. Um acordo não verbal frágil sustentado por necessidade. Aos 18 anos, Lívia encontrou algo. Não foi um documento oficial, nem uma confissão. Foi uma inconsistência. Uma data escrita à mão num papel antigo, esquecida dentro de um livro de Marina. A data da morte não batia com o que Helena sempre contara. Um detalhe pequeno demais para ser prova, grande demais para ser ignorado. Você errou o dia, Lívia disse, mostrando o papel. Helena empalideceu. Onde achou isso? No livro da minha mãe. Helena fechou o livro devagar. Isso não muda nada. Muda sim. Lívia insistiu. Se isso está errado, o que mais está? Helena levantou-se. Algumas histórias não precisam ser recontadas para continuarem verdadeiras. Foi a primeira vez que Lívia sentiu raiva de verdade. A partir dali, a casa deixou de ser promessa. Tornou-se contenção. Lívia começou a passar mais tempo fora. Fez amigos novos. Frequentou lugares que Helena não conhecia. Começou a guardar segredos próprios. Helena percebeu. E teve medo. Não medo de perder o controle. Medo de perder o direito de proteger. Você está se afastando, disse certa noite. Lívia não negou. Estou crescendo. Crescer não é ir embora. Às vezes é, ela respondeu. Naquela madrugada, Helena abriu a caixa no alto do armário. Olhou fotos, cartas, recortes. Tirou em silêncio. Não por arrependimento, por antecipação. Ela sabia que o passado, ignorado por tanto tempo, estava começando a cobrar espaço e que, quando viesse à tona, não haveria explicação capaz de manter tudo como estava. Do outro lado da cidade, Lívia caminhava sozinha, com o papel dobrado no bolso e uma pergunta martelando a cabeça. Se me esconderam isso que mais eu nunca soube. E, sem perceber, dava os primeiros passos rumo a um afastamento que não teria volta fácil. Lívia não confrontou Helena novamente. Não porque tivesse desistido, mas porque entendeu algo novo. As respostas não viriam da casa onde cresceu. No dia seguinte, saiu cedo dizendo que iria à biblioteca da faculdade. Não era mentira, só não era tudo. Passou pelas estantes rapidamente, pegou qualquer livro para justificar a presença e saiu antes do almoço. Caminhou até um bairro antigo da cidade, onde as ruas pareciam ter parado no tempo e as pessoas ainda sabiam demais umas sobre as outras. Era ali que Marina havia vivido. Lívia só conhecia aquela versão da mãe pelas palavras de Helena. Frágil, amorosa, doente, sempre precisando de cuidados. Uma mulher que desapareceu cedo demais, deixando uma filha e um silêncio pesado para trás. Mas silêncio, Lívia descobriu, nunca é ausência de som, é excesso de coisa escondida. Parou diante de uma casa térrea, pintura descascada, janelas de madeira. O endereço estava anotado atrás de uma foto antiga que encontrara semanas antes, sem que Helena percebesse. Bateu a porta com o coração acelerado. Quem atendeu foi uma mulher baixa, cabelos grisalhos presos num coque apertado. Pois não, meu nome é Lívia e eu estou procurando informações sobre Marina Duarte. O nome caiu no ar como um objeto pesado. A mulher franziu a testa. Marina repetiu. Faz muitos anos. Ela era minha mãe. Houve um silêncio incômodo, avaliador. Entre, disse a mulher, por fim. Sou Célia. Sentaram-se à mesa da cozinha. O cheiro de café antigo impregnava tudo. Célia observava Lívia com atenção excessiva, como quem procura semelhanças que não sabe sequer encontrar. Você se parece com ela, disse. Mas não do jeito que dizem. Do jeito que dizem? Lívia perguntou. Célia sorriu sem humor. Diziam que Marina era fraca e não aguentava nada, mas isso não era verdade. Lívia sentiu o estômago apertar. A tia Helena sempre falou que ela estava muito doente. Doente, Célia suspirou. Ela estava cansada. Isso sim, a conversa avançou em passos cuidadosos. Célia falava pouco, escolhia palavras, evitava datas. Mas havia algo claro. A história que Lívia conhecia não estava inteira. E sobre o pai? Lívia perguntou, quase sem voz. Célia levantou-se para buscar mais café. Esse assunto sempre foi complicado. Complicado como todas as coisas que não devem ser ditas. Lívia insistiu. Ele morreu? Não, respondeu Célia, virando-se devagar.
Pelo menos não naquela época. A frase ecoou. Naquela noite, Lívia voltou para casa diferente. Não havia provas nas mãos, só dúvidas, e elas pesavam mais do que qualquer verdade. Helena percebeu imediatamente. Onde você foi? Perguntou, da sala. Estudar. Sozinha? Sim. Helena assentiu, mas o olhar ficou preso demais no rosto da filha. Reconhecia aquele tipo de silêncio. Era o mesmo que Marina fazia quando escondia algo. Durante o jantar, Lívia observava cada gesto da mulher que a criara. O jeito como cortava os legumes, como evitava encarar certas perguntas, como respirava fundo antes de responder qualquer coisa sobre o passado. Você se lembra da Célia? Lívia perguntou de repente. A faca parou no ar. Por que a pergunta? Curiosidade. Helena voltou a cortar, mas as mãos tremiam. Ela não era boa companhia. Ela disse que minha mãe não era fraca. Helena largou a faca. Você foi atrás dela? Fui atrás da verdade. A verdade não muda o que aconteceu. Muda tudo, Lívia respondeu, principalmente quando foi escondida. O silêncio que se seguiu não era mais denso. Era perigoso. Helena sentou-se devagar. Eu fiz o que pude. Eu sei, Lívia disse, mais calma, mas não sei por quê. Helena fechou os olhos por um segundo longo demais. Porque às vezes amar é escolher o que não contar. Lívia levantou-se. Ou escolher quem nunca vai poder escolher por si. Foi a primeira vez que Helena sentiu medo real de perder a filha. Não para o mundo, mas para o passado. Naquela madrugada, Helena voltou à caixa antiga. Desta vez, tirou um envelope amarelado. Dentro, um documento dobrado várias vezes. Ela passou os dedos pelo papel sem coragem de abrir. Ainda não, murmurou. Do outro lado do quarto, Lívia olhava para o teto, pensando na frase de Célia. Não do jeito que dizem. E pela primeira vez, uma possibilidade terrível começou a se formar em sua mente. E se eu não tiver sido protegida e se eu tiver sido poupada da verdade por conveniência? A distância entre as duas nunca pareceu tão curta, nem tão impossível de atravessar. O nome apareceu onde Lívia menos esperava. Não foi em um documento oficial, nem numa conversa direta. Foi num comentário esquecido, enterrado num fórum antigo da cidade, enquanto ela pesquisava notícias sobre o ano da morte de Marina. Uma matéria curta, mal escrita, sem destaque. Mulher de 28 anos morre após complicações não esclarecidas. Nada sobre doença, nada sobre histórico médico. Apenas um parágrafo seco e, ao final, uma linha que não deveria estar ali. Segundo informações, a vítima mantinha contato frequente com Rafael Nogueira, ouvido pela polícia como testemunha. Lívia leu o nome 3 vezes, Rafael Nogueira. Não constava em nenhuma das versões que Helena havia contado. Nunca. Nenhum amigo, nenhum parente distante, nenhum conhecido com esse nome havia sido citado ao longo de 22 anos. Ela anotou, salvou a página, fechou o notebook como se aquilo pudesse apagar o impacto. Mas não podia. Na manhã seguinte, Lívia foi até o cartório municipal. Alegou pesquisa acadêmica, pediu registros antigos, certidões de óbito, qualquer coisa que mencionasse Marina Duarte. O funcionário demorou, voltou com pastas empoeiradas e um olhar curioso demais. Tem certeza que é só pesquisa? Perguntou. Absoluta. Ele entregou os documentos. Havia rasuras, informações incompletas, datas estranhamente genéricas, mas havia algo mais. Uma anotação lateral, quase ilegível, feita a caneta azul. Responsável legal pela menor, Aras, Duarte. Lívia sentiu um frio percorrer a espinha. Responsável legal, não mãe, não guardiã temporária. Responsável legal. A palavra pesava diferente. Naquela noite, Helena chegou mais tarde do que o normal. Encontrou Lívia sentada à mesa da cozinha, com os papéis organizados à frente. Não havia acusação no rosto da filha, apenas exaustão. Você vai me dizer quem é Rafael Nogueira? Lívia perguntou, sem levantar a voz. Helena parou. Não perguntou como ela descobriu. Não fingiu desconhecimento. Apenas sentou. Eu esperava que isso nunca chegasse a você desse jeito. Então ele existe. Sim. Ele era o que da minha mãe? Helena fechou os olhos. Alguém que complicou tudo. Ele era meu pai? O silêncio respondeu antes que Helena pudesse. Lívia respirou fundo. Porque eu nunca soube. Porque não era seguro. Seguro para quem? Helena abriu os olhos. Para você. Ou para você. A pergunta atingiu onde doía. Helena levantou-se. Começou a andar pela cozinha como se procurasse algo para se apoiar. Rafael não era uma boa pessoa, Lívia. Ele tinha problemas, comportamentos imprevisíveis. Você está falando isso como irmã da Marina, ou como alguém que decidiu por mim. Estou falando como alguém que viu o que ele fez com ela. Lívia se levantou também. O que ele fez? Helena hesitou. Pela primeira vez, pareceu pequena. Ele sabia demais, disse. E usava isso. Usava como? Para ameaçar. Para controlar. Controlar quem? Helena não respondeu. A resposta pairou no ar, pesada demais. Naquela noite, Lívia saiu sem avisar. Foi até o endereço que encontrou depois de horas de busca. Um prédio simples numa rua esquecida. Tocou o interfone com o coração acelerado. Quem é? Uma voz masculina perguntou. Ela engoliu seco. Eu procuro Rafael Nogueira. Silêncio. Depois, a porta destravou. O homem que apareceu era mais velho do que Lívia imaginava. Olhos cansados. Postura defensiva. Quem quer saber? Meu nome é Lívia Duarte.
O rosto dele mudou. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, disse, afastando-se para que ela entrasse. Dentro do apartamento, fotos antigas cobriam uma estante. Em uma delas, Marina sorria, um sorriso que Lívia nunca tinha visto em nenhuma imagem guardada por Helena. Você se parece muito com ela, Rafael disse. Nunca me disseram isso? Claro que não. Lívia sentou-se. Porque você estava envolvido na morte da minha mãe? Rafael soltou uma risada curta. Envolvido? Não. Fui silenciado. Silenciado por quem? Pela sua tia. A frase caiu como um golpe. Isso era mentira. É mais fácil acreditar nisso, eu sei, Rafael respondeu. Mas Helena fez escolhas. Escolhas que garantiram que você crescesse longe de mim e da verdade. Ela disse que você era perigoso. Eu era inconveniente. Qual é a diferença? A diferença é quem conta a história. Quando Lívia voltou para casa, já era madrugada. Helena a esperava sentada na sala, segurando um envelope antigo com as mãos trêmulas. Você foi vê-lo, disse. Fui. Helena respirou fundo. Então agora você sabe parte do que eu escondi. Parte. Lívia concordou, mas ainda não sei o motivo real. Helena abriu o envelope. Porque se você soubesse tudo, talvez nunca tivesse me chamado de mãe. Dentro havia um exame antigo, um laudo, um detalhe sublinhado à mão. Helena estendeu o papel. Amanhã, disse. Amanhã eu conto tudo. Lívia pegou o documento, mas não leu. Não ainda. Porque, naquele momento, ela entendeu algo devastador. A história não era sobre abandono, nem sobre proteção. Era sobre posse. E alguém, em algum momento, havia decidido que amar significava escolher no lugar do outro. Helena não dormiu naquela noite. Sentou-se na poltrona da sala com a luz apagada, observando o corredor que levava ao quarto de Lívia. Em 22 anos, nunca sentira tanto medo do silêncio daquela casa. Não era o medo de perder a filha fisicamente. Era pior. Era o medo de perder o lugar que ocupava na história dela. Na manhã seguinte, Helena preparou o café como sempre. O mesmo pão, a mesma manteiga, o mesmo cuidado automático. Lívia apareceu pouco depois, com o rosto cansado e os olhos atentos demais. Você disse que ia contar tudo, Lívia lembrou, sentando-se à mesa. Helena assentiu. Eu vou, mas preciso que você entenda uma coisa antes. Não peça isso, Lívia respondeu. Não peça para eu entender antes de saber. Helena respirou fundo. Quando Marina engravidou, ela não contou a ninguém. Nem a mim. Lívia franziu a testa, mas vocês eram próximas. Ambos, Helena disse, e justamente por isso ela sabia que eu tentaria impedir certas escolhas. Que escolhas? Helena desviou o olhar. Rafael. O nome já não causava choque. Agora causava cansaço. Eles tinham uma relação instável. Helena continuou. Não era violência explícita. Era algo mais difícil de explicar. Ele nunca levantou a mão, mas sempre levantou a voz. Sempre decidiu por ela. Isso não explica o que aconteceu depois. Não, Helena concordou. Não explica. Helena levantou-se, caminhou até a estante e pegou uma pasta antiga. Dentro havia exames médicos, laudos psicológicos, registros de atendimentos emergenciais. Marina tentou sair daquela relação várias vezes, disse. E sempre voltava. Não por amor, por medo. Lívia apertou os dedos contra a mesa. E quando eu nasci, ela tentou fugir de vez. Fugir com quem? Com você. O ar ficou pesado. Ela estava planejando ir embora da cidade, Helena disse. Tinha conseguido um emprego em outra região. Não contou para Rafael. Então por que ela morreu? Helena fechou os olhos, porque Marina acreditou que podia resolver tudo sozinha. Lívia levantou-se. Isso ainda não explica por que você mentiu para mim a vida inteira. Eu não menti, Helena rebateu, a voz falhando. Eu menti. Isso é mentira com intervalo. Helena engoliu seco. Depois da morte dela, Rafael apareceu. Exigiu você. Exigiu. Disse que era o pai. Que tinha direitos. E tinha. Legalmente, talvez. Helena respondeu. Moralmente. Nunca. Você decidiu isso sozinha? Eu decidi que você não seria criada por alguém que usava o medo como ferramenta. Lívia riu sem humor. Então você usou o silêncio. Eu usei proteção. Você usou controle. A palavra caiu pesada. Eu não roubei você dele, Helena disse, quase num sussurro. Eu te salvei. Salvou de quê? Lívia perguntou. O de quem? Helena não respondeu. Lívia caminhou até o quarto, pegou o laudo que Helena havia entregue na noite anterior e finalmente leu. Era um exame genético antigo, comparativo. O nome de Rafael Nogueira aparecia ali. Resultado inconclusivo. Material insuficiente. Você tentou provar que ele não era meu pai, Lívia disse, voltando para a sala. Eu precisava ter certeza. E quando não teve, eu fiz o que achei certo. Mesmo sem saber, mesmo assim, o silêncio entre elas não era mais cheio de palavras não ditas. Era cheio de escolhas que não podiam ser desfeitas. Você entende o que isso significa? Lívia perguntou. Você construiu minha identidade em cima de uma decisão sua. Eu construí sua segurança, à custa da minha autonomia. Helena sentiu o golpe. Se eu tivesse contado, Helena disse, você teria ido atrás dele. E ele teria entrado na sua vida. Talvez. Lívia respondeu. Mas essa decisão deveria ter sido minha. Helena abaixou a cabeça. Eu sei disso agora. Agora não muda nada. Lívia pegou a bolsa. Eu preciso de espaço. Por quanto tempo? Até eu entender quem eu sou sem você decidindo isso por mim. Helena assentiu lentamente. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Então por que não me contou antes?
Helena respondeu com honestidade dolorosa. Porque eu sabia que, quando você soubesse, poderia me abandonar. Lívia parou na porta. Eu não estou te abandonando. Fez uma pausa. Estou tentando não me perder. Quando a porta se fechou, Helena não chorou. Apenas sentou-se no chão da sala, sentindo o peso de algo que nunca esteve preparada para carregar. A possibilidade de ter amado errado. Do outro lado da cidade, Lívia caminhava sem rumo, entendendo que a verdade não libertava, ela desorganizava. E naquele momento, uma pergunta começou a ecoar de forma cruel. E se ninguém nessa história tivesse sido vilão, mas alguém ainda tivesse sido ferido para sempre? Lívia passou 3 dias longe de casa, não avisou onde ficaria, não respondeu às mensagens longas de Helena, nem às curtas, aquelas escritas e apagadas várias vezes antes de serem enviadas. Precisava de silêncio, precisava que as vozes dentro da cabeça diminuíssem o suficiente para que alguma decisão parecesse sua. No quarto emprestado de uma amiga, espalhou sobre a cama tudo o que havia reunido, cópias de documentos, anotações, datas, nomes. Marina, Helena, Rafael, 3 pessoas contando versões diferentes da mesma história e ela no centro sem nunca ter sido consultada. No quarto dia, decidiu. Não iria mais perguntar. Iria ouvir. Voltou ao prédio de Rafael numa tarde cinzenta. Tocou o interfone sem hesitar. Eu estava esperando você, ele disse quando abriu a porta. O apartamento parecia menor do que da primeira vez. Menos imponente. As fotos na estante continuavam ali, mas agora Lívia as observava com mais atenção. Marina sorria em todas, um sorriso que não combinava com a imagem de fragilidade que Helena descrevera. Por que você nunca me procurou? Lívia perguntou, sentando-se sem ser convidada. Rafael cruzou os braços, porque eu sabia que ela não deixaria. Mesmo se eu quisesse te conhecer, você era uma criança. E depois se lhe deu de ombros. Depois virou um assunto enterrado. Enterrado por quem? Pela sua tia. Com a ajuda de advogados. Documentos somem com facilidade quando alguém tem pressa e medo. Medo de quê? Rafael se aproximou da janela. De perder você. Ou de perder o controle. Ele virou-se devagar. Você acha que eu queria te criar? Você exigiu isso. Exigiu o direito de existir na sua vida. E o que faria com esse direito? Rafael hesitou. Pela primeira vez, eu teria tentado. Tentado o quê? Ser melhor do que fui com sua mãe. Lívia sentiu o peso da frase. Tentado não é garantia. Nenhuma relação é. Ele respondeu. Nem a sua com Helena. O nome saiu sem agressividade. E isso incomodou mais do que se fosse um ataque. Ela mentiu pra mim, sim, mas você também escondeu coisas. Claro, Rafael admitiu. Todos escondemos. A diferença é quem chama isso de proteção. Lívia respirou fundo. Você sabe por que minha mãe morreu? Rafael fechou os olhos por um instante. Sei por que ela desistiu. Desistiu de quê? De lutar sozinha. Isso não é uma resposta. A única que eu tenho. O silêncio que se seguiu foi menos agressivo, mais triste. Você quer saber a verdade? Rafael perguntou. Ou quer confirmar que alguém foi o vilão? Lívia levantou-se. Quero saber quem eu sou sem as versões de vocês. Então você vai ter que aceitar que ninguém nessa história é totalmente inocente. Naquela noite, Lívia voltou à casa onde cresceu. Helena estava na sala, como sempre. Não dormia desde que Lívia saíra. Levantou-se imediatamente. Você voltou. Voltei. Não houve abraço, apenas presença. Eu falei com ele, Lívia disse. Helena sentiu, tensa. Ele não é o monstro que você descreveu. Helena fechou os olhos. Ele sabe se mostrar melhor do que foi, talvez. Mas você também não foi completamente justa. Eu fiz escolhas difíceis, sozinha. Helena respirou fundo. Se eu pudesse voltar atrás. Você não pode, Lívia interrompeu. Mas pode parar de decidir por mim agora. Helena levantou-se. O que você quer? Quero acesso a tudo, sem filtros, sem versões suavizadas. E se isso te machucar? Vai machucar de qualquer jeito. Helena caminhou até o quarto antigo. Voltou com uma caixa maior do que a anterior. Nunca mostrada antes. Aqui está tudo, disse. Inclusive o que eu tentei esquecer. Dentro havia cartas de Marina. Algumas escritas pouco antes da morte, outras nunca enviadas. Lívia leu uma delas em voz alta, com a voz trêmula. Se algo me acontecer, não deixe que escolham por ela, nem você. As palavras caíram como um golpe. Você fez exatamente o oposto, Lívia disse com lágrimas nos olhos. Helena caiu na cadeira. Eu achei que estava cumprindo o desejo dela do meu jeito. Você achou errado. O silêncio entre elas agora não era agressivo, era luto. Eu não sei se consigo te chamar de mãe agora, Lívia disse finalmente. Mas também não sei se consigo não te chamar. Helena assentiu. Eu aceito o que você puder me dar. Lívia olhou ao redor da casa. Eu vou ficar um tempo fora. Preciso reorganizar tudo isso aqui dentro. Eu vou esperar, Helena respondeu. Mesmo que leve anos. Quando Lívia saiu, Helena sentou-se sozinha mais uma vez. Mas agora não era culpa o que sentia. Era algo mais difícil de suportar. A consciência de que amar não garante estar certo. Do outro lado da cidade, Lívia caminhava entendendo que algumas verdades não libertam, elas exigem escolha. E a dela ainda estava por vir. Lívia passou semanas fora, não mudou de cidade, não fez anúncios, apenas deixou de estar onde sempre esteve. Alugou um pequeno apartamento,
quase vazio, onde o silêncio não vinha carregado de expectativas. Ali, ninguém a conhecia como a filha da Helena, era só Lívia, e isso, por si só, já era assustador. Ela leu todas as cartas de Marina, mais de uma vez. Em algumas, a mãe parecia confusa, em outras, decidida. Havia amor, medo, culpa, nada heróico, nada vilanesco, apenas uma mulher tentando sobreviver às próprias escolhas. A verdade começou a se formar não como uma revelação explosiva, mas como algo pior, um quebra-cabeça sem imagem final. Helena não ligava mais todos os dias, mandava mensagens curtas respeitando o espaço que nunca soubera dar antes. Espero que esteja bem, estou aqui, nada além disso. Rafael também apareceu uma vez, apenas uma. Encontraram-se num café neutro sem passado. Eu não vim buscar nada de você, Lívia deixou claro. Eu sei, Rafael respondeu. Só queria dizer que você não me deve resposta nenhuma, nem você a mim. Ele assentiu. A diferença é que eu já vivi sem respostas antes. Você está aprendendo agora. E você? Lívia perguntou. Você se arrepende? Rafael demorou. Eu me arrependo de não ter sido melhor quando ainda importava. Isso não muda nada. Eu sei. Foi a conversa mais honesta que tiveram. E justamente por isso, a última. Meses depois, Lívia voltou à antiga casa. Não avisou. Não fez cena. Abriu a porta com a chave que nunca devolvera. Helena estava na cozinha, como sempre. Parou ao vê-la. Você veio, disse com cuidado. Vim. Sentaram-se frente a frente, não como mãe e filha, não ainda, como duas pessoas feridas pelo mesmo passado. Eu pensei muito, Lívia começou. Sobretudo, Helena não me interrompeu. Você me criou, isso é um fato. Você esteve aqui quando ninguém mais esteve. Isso também é um fato. Helena sentiu o coração apertar, mas você também decidiu coisas que não eram suas para decidir. Eu sei, Helena respondeu, e vou carregar isso comigo. Lívia respirou fundo. Eu não posso fingir que isso não aconteceu. Eu não espero isso, mas também não posso apagar tudo o que você foi para mim. Helena engoliu seco. Então o que sobra? Lívia levantou-se, caminhou até o corredor, observando as paredes cheias de marcas invisíveis de uma vida inteira. Sobra a verdade, disse, mesmo que ela doa. E nós? Helena perguntou, com a voz baixa. Lívia virou-se. Nós vamos ter que nos reconstruir se ainda houver espaço. Eu espero, Helena disse, pelo tempo que for. Lívia pegou a bolsa. Eu não sei se um dia vou te chamar de mãe como antes. Helena assentiu. Eu não sei se mereço. Mas hoje lhe visitou. Hoje eu não vou te chamar de estranha. Helena sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, frágil, real. Lívia saiu sem promessas, sem despedidas definitivas. Naquela noite, Helena ficou sozinha na sala. Mas pela primeira vez, o silêncio não era punição, era consequência. Do outro lado da cidade, Lívia observava a própria imagem refletida na janela do apartamento novo. Pensava em Marina, pensava em Helena, pensava em tudo que foi escolhido por ela e no que ainda podia escolher. A verdade não trouxe justiça perfeita, não trouxe vilões claros, não trouxe finais limpos, mas trouxe algo mais difícil, responsabilidade. E talvez, só talvez, fosse isso que significava crescer. A história não terminou ali. Ela apenas deixou de ser contada por uma só pessoa. E o que Lívia faria com isso ninguém mais poderia decidir. Se essa história te fez perceber que nem toda verdade liberta, algumas apenas mudam quem somos, então este canal é pra você. Inscreva-se, porque a próxima história pode te colocar diante de uma escolha que ninguém fez por você.